Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar sobre um tema que mexe com todo mundo, né? Hoje eu vim aqui para falar sobre o medo, né? E medo especificamente ligado a um ritual com a ayahuasca, né? Então, assim, em primeiro lugar, o que eu me lembro é que quando me convidaram para participar de um ritual com a ayahuasca, é interessante porque mesmo sem saber o que acontece lá, exatamente o que acontece, mexe com alguma coisa aqui dentro da gente, né? E o primeiro sentimento mesmo que despertou foi o do medo. Medo em vários sentidos, né? Porque, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa assim que, por exemplo, eu nunca usei droga química, né? Por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de um dia, sei lá, usar algum alucinógeno, alguma coisa assim, e de repente nunca mais conseguir sair desse mundo, né? Então é uma coisa que eu sempre tive muito medo. E aí vem esse medo, em primeiro lugar, da substância em si, né? Então a pessoa fala, você vai tomar um chá e aí você vai ter visões, você já logo associa a droga, a alucinógeno, né? Então esse é o primeiro medo. E aí depois, pesquisando um pouco a respeito disso, né? Você vai ver que farmacologicamente falando, em termos de concentração do princípio ativo, do que vai dentro do chá da ayahuasca, ou seja, fisicamente é possível provar que não se trata nem de uma droga. Por exemplo, o café, né, ele se inclui na lista de drogas, ou seja, a ayahuasca não está nem no grupo do café, né, por conta da concentração que tem do princípio ativo lá no chá, né? E aí você começa a pesquisar mais ainda e você vê que o chá não é um alucinógeno, né? Então, assim, por exemplo, eu nunca tomei um alucinógeno, mas eu imagino que quando você entra em contato, quando essa substância entra em contato com o seu organismo, que você perca o controle, que você passa a ter uma experiência não consciente, né? Que as coisas começam a acontecer e você não tem controle sobre a situação. Então, de repente, eu tô lá e eu começo a ter visões que não necessariamente tem a ver com o meu mundo interno, né? Pode ser apenas alucinações e eu não tenho controle sobre isso. Por outro lado, numa experiência com a ayahuasca, o tempo inteiro a gente está consciente, aí é que tá, né? A consciência está ampliada e a qualquer momento, quando eu quiser interromper a experiência, eu simplesmente abro os olhos e falo, chega, agora eu não quero mais, né? Então, o primeiro medo é esse, o medo da substância em si. E aí o segundo medo é esse negócio, né? Porque quando chamam para um ritual, alguma coisa aqui dentro mexe, né? Então, assim, na minha opinião, o ego fala, opa, o meu reino está sendo ameaçado. Ele sente isso, que o reino dele está sendo ameaçado. Então ele fica com muito medo. Ele fala, pô, essa pessoa está aqui, a vida inteira sob o meu controle. De repente ela resolve passar por uma experiência que talvez tire o meu reinado. Não vou deixar. E aí muitas coisas acontecem, né, nos dias que antecedem um ritual. É muito engraçado, é muito interessante. Então, às vezes, assim, a gente tem dor de barriga, tem dor de cabeça, fura o pneu do carro. Parece que assim várias coisas vão conspirando e, na minha opinião, o próprio ego que cria essas situações para que dificulte o nosso acesso ao ritual. Então eu costumo dizer assim, que o fato de chegar até o momento, né, ou até ali a hora em que começa o ritual, né, a pessoa, o fato dela ter chegado até lá, ela já venceu uma grande batalha, né? Então ela já venceu vários obstáculos para chegar até ali. E o obstáculo maior mesmo é o do medo, né? E aí, quando chega lá no ritual, quando a pessoa chega até lá, né, e ela toma o chá e a gente fala, fecha os olhinhos, preste atenção na música, né? A música vai guiar todo o seu trabalho e tal. Muitas vezes vem essa sensação do medo, né? E do que a gente tem medo? Porque, olha, gente, é muito interessante, porque no começo eu achava que eu tinha medo da chamada peia, né? Então, assim, chega lá e eu gravei um vídeo ontem falando da peia, e aí você começa a ser confrontado com você mesmo, né? Você começa a ser apresentado para você mesmo de uma maneira muito clara, né? E muitas vezes é muito difícil ser confrontado com os nossos próprios equívocos, né? Então, os nossos próprios defeitos, a gente olha para aquilo e fala, poxa, será que eu sou assim mesmo e tal? Mas não, tá mostrando, você é assim. Então, o primeiro medo é isso. Mas eu entendi que a crença do ego, né, é que nós somos separados de Deus.
né? E a partir do momento que a gente começa a entender que nós somos de fato uma divindade, que nós e Deus somos uno, somos uma única coisa, aliás, não só, né, todas as pessoas, né, a gente costuma falar somos todos um, né? Então isso implica que nós temos um poder infinito nas nossas mãos, transformador, um poder transformador que vai mudar, transformar a nossa vida no que a gente quiser, né? E isso é aterrorizante, né? Se eu falar assim para vocês, olha, amanhã vocês vão ser o presidente do mundo, tem poder de controlar, de decidir tudo isso, dá um pouco de medo, né? Fala, será que eu vou ter as condições? Será que eu vou ter o discernimento de tomar as decisões corretas para que seja o melhor para o mundo, né? Olha a responsabilidade que a gente tem a partir deste momento. E isso é algo que dá muito medo, né? Mas aí, voltando à experiência lá com a ayahuasca, então nos primeiros rituais, ou até mesmo, enfim, não tem muito essa questão de primeiro, segundo, de ter mais experiência ou não, né? Cada experiência é individual e muitas pessoas aceleram aí o processo por já estar preparado para receber as informações sobre si mesmo. Mas aí eu percebo que começam as primeiras experiências, a gente começa a entrar em contato com a nossa própria natureza, a gente começa a entender as coisas que a gente faz errado e isso dá muito medo também. Fala, puxa, o que eu vou descobrir dessa vez, né? Será que eu vou descobrir o que mais que eu estou fazendo errado na minha vida e tal? Mas é que depois, porque eu entendo assim que são camadas, né? São camadas de ilusão que a gente vive ali rodeado por essas camadas. Então, chega lá a primeira vez, quebra uma camada da ilusão. Fala, puxa, agora imagina, né? Você tá lá, vamos falar de véu. Então, véu é um tecido bem transparente, bem leve, né? Cheio de buraquinho ali e tal. Mas imagina, você tá lá com 50 camadas de véu sobre o seu rosto. Sua visão vai ser limitada, né? Então, eu vou lá a primeira vez no ritual de ayahuasca, eu tiro 2 camadas de véu. Tenho 48 agora. Minha visão ainda vai ser limitada, porém, um pouco mais de luz começa a entrar, né? Então eu começo a enxergar, falo, poxa, eu já não roubo ninguém, vamos falar assim, né? E aí você vai lá de novo e aí você tira mais algumas camadas e mais umas camadas vão saindo, né? Até você tá lá, vamos supor que no final você tá com 5 camadas de véu, né? Então, apesar da visão ainda ser limitada, ou seja, não é uma visão pura, lógico que se eu não tivesse nenhum véu diante dos meus olhos, eu conseguiria enxergar de maneira clara, né? Mas assim mesmo já amplia o campo de visão, a gente já começa a entender muito mais coisas, né? E aí é o momento em que a gente começa a olhar pra gente e começa a entender o que de fato nós somos e o que nós somos, né? Então eu vejo assim, muito essa questão tem uma música que fala assim, que se filho de peixe, peixinho é, os filhos de Deus o que são, né? Então assim, entender que as características genéticas que a gente herda dos nossos pais acontece da mesma maneira com Deus, né? Se Deus é nosso pai, se Deus é o nosso criador, nós também temos essa capacidade criadora e divina dentro da gente mesmo, né? E, na verdade, a gente tem medo de se reconhecer criador, divino, né? Porque a gente tem medo da responsabilidade que esse conhecimento traz consigo, porque traz muita responsabilidade, né? Ser o presidente do mundo, ter o poder de tomar decisão que vai influenciar o mundo é muita responsabilidade. E ter o poder de decisão que vai influenciar a sua vida e das pessoas que te rodeiam, principalmente dos seus filhos, é também muita responsabilidade, né? Então eu acredito que o medo venha do ego de reconhecer o que temos na verdade de bom, de poderoso, e não o contrário, e não reconhecer aquelas coisas que são ruins, né? Então, gente, é assim, se vocês estão assistindo esses vídeos, estão acompanhando a gente, e provavelmente se vocês estão assistindo é porque pensam em algum dia participar de uma cerimônia com o uso da ayahuasca, né? Ter medo é super normal, ter reação física no corpo é super normal, né? Tudo isso acontece mesmo, aconteceu comigo, chega lá, dá muito medo mesmo, mas assim, pensa que se a busca é do espírito, né?
e o medo vem do ego, então ele não pode ser uma coisa boa, né? Então, é isso, gente. Muitas vezes a gente precisa simplesmente fechar os olhos e confiar que os presentes sempre vêm também, né? Então, eu espero que tenha ajudado um pouco vocês nessa questão do medo e que tenha diminuído, nem se for um pouquinho, o medo de participar de um ritual com a ayahuasca. Tchau, gente!